Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao SPN Cast, o podcast do Seminário Presbiteriano do Norte. Nossa casa já tem uma tradição centenária, 126 anos. Permitido, Senhor, esse ano completamos 126 anos de tradição de ensino teológico no Nordeste, para o Brasil e até mesmo para fora do nosso país. Ou seja, uma missão local, mas ao mesmo tempo também global. Uma história que começou em 1899 em Garanhuns e depois veio aqui para o Recife, e aqui temos o privilégio, né, de hoje receber nos nossos estúdios aqui do SPNcast o reverendo Stefano, reverendo doutor Stefano Alves dos Santos. Reverendo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Graça e paz. Para mim é um privilégio também estar aqui com vocês. É uma honra fazer parte do corpo docente do SPN e poder compartilhar algumas experiências nesse podcast. Os irmãos não sabem, vão ficar sabendo aqui agora, né? O senhor foi logo foi o meu primeiro chefe aqui no SPN, né? Quando eu cheguei aqui, o senhor era o diretor, o senhor que me convidou para dar aula aqui, e sou muito grato a Deus pela vida do irmão. E eu queria começar esse nosso podcast conversando com o pastor sobre a sua trajetória aqui no SPN. O irmão foi aluno, né, foi professor, diretor, ainda é professor dessa casa também. O que é que o pastor pode contar para a gente? Ok. Na realidade, a minha conversão se deu em 1986. Eu fui ao acampamento Palavra da Vida e lá o Senhor me chamou para a salvação em Cristo. Em seguida, na volta, eu comecei a frequentar a igreja, na época, Congregação Presbiteriana em Água Fria. Era a congregação da igreja de Bibiribe, hoje Igreja Presbiteriana Filadélfia. Então, naquela época, entre os anos 86, 87, 88, a nossa congregação era muito frequentada pelos alunos do SPN. E isso fez com que despertasse o interesse em vir estudar no SPN. Foi nesse período que Deus chamou, me vocacionou para o ministério, e em 1992 eu chego ao SPN como aluno, se não me engano, a primeira turma com vestibular e a primeira turma com um período de 5 anos. O curso tinha um período de 5 anos, no período da manhã. Nós conseguimos terminar o curso com 4 anos e meio. E durante o período do curso, eu já me sentia chamado para a docência, seguindo um conselho de um professor, um ex-professor da SPN, muito querido até hoje por muitos, o reverendo Humberto Freitas. Ele nos deu um conselho, olha, não dá para aprender tudo, então se dediquem aí a 2 ou 3 disciplinas. Naquela época eu gostava muito do hebraico, mas gostava muito, e do grego. Então eu comecei a estudar, a me dedicar a estas 2 línguas. Ainda tenho na memória os momentos em que eu chegava do seminário, era externo, e ia declinar, conjugar e traduzir. E o objetivo era aprender, mas pensando no ministério docente aqui no SPN. Eu terminei o curso em 1 de junho de 1995, a minha turma completou 30 anos, agora no dia 1º de julho. Em 96, eu comecei a dar aula em um seminário aqui em Recife, que hoje é uma faculdade teológica, E eu chego aqui no SPN em 2000. O reverendo Moisés Bezerril estava saindo para Teresina, e aí eu fui convidado para dar aula de grego. Então, a minha história como docente começa no ano de 2000. Em 2006, por volta aí do mês de setembro, eu fui convidado para ser capelão do SPN, E naquela época
por uma necessidade de assumir a capelania e também a coordenação acadêmica, né? Começamos um trabalho aqui com o novo diretor, o reverendo Eduardo Magalhães, né? Em 2010, eu precisei me afastar da capelania, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em letras clássicas na UFPB. Eu estava acabando o mestrado, já pensando no doutorado. E não dava para conciliar capelania, docência, igreja. Eu era pastor de uma igreja aqui em Recife, né? E aí saí da capelania para começar o doutorado e concluí-lo, né? Bom, de 2000 até hoje, eu estou no SPN. Fui, no primeiro momento, professor, depois capelão e coordenador acadêmico, né? E há 6 anos atrás fui convidado para ser diretor. Eu fiquei de 2018 até 2023, né? Quando surgiu a oportunidade de a gente servir ao Senhor na Universidade Mackenzie, né? Nós fomos para lá, ainda passei 6 meses vindo e indo, né? E tive a alegria de passar o bastão para o meu irmão e amigo, né? A gente tem poucos amigos na vida, e um deles é o Zé Roberto, né, que assumiu o seminário, né, com muita bondade. Eu continuo, da Jurete, do diretor atual, continuo sendo professor do SPN, né, dando aula às segundas-feiras, na área de exegese, grego, exegese e Novo Testamento, né? Então, tem sido uma honra, um privilégio servir ao SPN. Apesar de estar distante, a gente no coração está sempre aqui, Isso. né? Então, o que eu posso fazer para ajudar, quando converso com o Zé Roberto, né? E uma das alegrias, reverendo, isso eu comento, eu já falei em uma das reuniões da congregação, é que nesse período de transição, o senhor chegou aqui no SPN, entendeu? E o senhor vestiu a camisa do SPN, né? Então, eu tenho dado esse testemunho, de que foi uma bênção tê-lo aqui conosco, né? Alguém muito preparado, consegue aliar academicismo e piedade, né? E alguém que tem amado e dado a vida aqui pelo SPN. Isso nós reconhecemos e agradecemos a Deus por essa bênção de tê-lo aqui conosco. Amém. Eu sei da sinceridade, da reciprocidade dos irmãos, que de fato a gente quando sai de uma cidade para outra, né, fica meio que como cachorro quando cai de caminhão de mudança. A gente não sabe muito bem para onde olhar, mas o Senhor foi muito bondoso conosco aqui em Recife, né? Nos deu uma família, o SPN é a nossa família. Né? Zé Roberto, doutor Zé, reverendo doutor Zé Roberto, é o nosso prefeito, né? Como os meninos apelidaram aqui. Né? Toda semana inaugura uma obra nova, é um prefeito. Na intimidade é o valente. É um valente, é um valente, é um valente. E esse é um lado importante, porque acho, de certa forma, o nosso podcast ele ajuda a mostrar esse lado que as pessoas não conhecem da vida do seminário. Né? Muitas vezes se imaginam assim, o seminário que é um lugar muito acadêmico, frio, à distância. Mas quem está aqui dentro do SPN sabe que esses laços, né, que a gente tem são laços muito estreitos. Né? Então a gente encontra aqui com o Paulo Brasil e diz: é um prazer miserável encontrar você aí. Então a gente vê Vitor de longe, lá vem uma barba de longe, né? Então assim, é uma alegria ver Zé, né? E aqui o contato, pastor, mesmo estando nessa linha agora de vai e volta São Paulo, mas quando chega aqui e a gente senta junto, é uma folia, é uma alegria. E a gente não pode esquecer do pão de metro do reverendo Daniel. O pão de metro, exatamente. Não tem reunião com Daniel sem pão de metro. Não né? tem que ter o pão de metro. Né? Exatamente. Então, assim, como é bom, né? O Senhor não nos dá apenas um lugar onde nós servimos, né? O Senhor tem nos dado uma família aqui no SPN, né? Um lugar de amigos, irmãos. E de fato isso é muito bom. Tem sido um refrigério para o meu coração, né? E uma confirmação de fato assim, do propósito de Deus na nossa vida. Você, né, que está acompanhando o podcast até aqui, está gostando do conteúdo, acha que ele é interessante e é importante, tem te ajudado, então faz o seguinte: curte,
esse episódio. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, assina o sininho clique em cima aí do sininho das notificações e assim você ajuda a divulgar de uma maneira mais extensiva esse conteúdo para as outras mídias sociais. E posiciona melhor, né, no YouTube o conteúdo do nosso seminário, né? Então, segue dessa forma, né, e assim você vai ajudando a causa do reino de Deus. Pastor, muito bom a gente vê essa história, né, como Deus vai usando também o SPN. A gente já recebeu aqui o reverendo Augustus, né, o reverendo Marcos, que ainda está na docência, mas hoje mais dedicado à igreja. O irmão já teve essa trajetória com a igreja, hoje mais dedicado, ainda ligado à igreja, mais dedicado também à docência. Teve aqui a Milton, né, também um desbravador, né, um batalhador da obra do reino, falando aí do como é esse trabalho de supervisão da junta de missões. E o irmão pastor agora mostra assim para a gente como a SPN nos prepara, né? Porque são irmãos que vão se vindo em frentes diferentes da obra da igreja presbiteriana, mas ao mesmo tempo todos nós tivemos alguma história de vida, né, com o SPN. Todos nós tivemos alguma história de vida com preparo, um legado, né, um traço importante. E o senhor falou de uma coisa, né? O senhor foi despertado para o grego, né? Foi despertado para o grego, para a literatura. Pastor, conta para a gente como é que foi esse despertamento e como tem sido o desenvolvimento do irmão na sua área de ensino. Ok. Eu acho que a experiência de todo aluno quando chega ao seminário é conciliar vida acadêmica com a vida devocional. Porque aqui a gente lê muita teologia, estuda 3, 4 línguas ao mesmo tempo, né? No primeiro semestre a gente tem grego 1, hebraico 1, inglês 1, português 1. Línguas estranhas. Então fica assim uma mistura de línguas, né? Então, no primeiro semestre, eu senti essa dificuldade. Como conciliar vida acadêmica aqui no SPN e a vida devocional? A partir do segundo semestre, nós recebemos um professor aqui chamado Paulo Vinícius. Ele chegava da Alemanha, tinha concluído o seu mestrado em Teologia, Novo Testamento, e deixou de fazer o doutorado dele para servir ao SPN, né? E algo que impactou muito a nossa turma foi o academicismo dele. Ele veio de um berço, né, da teologia, do liberalismo teológico, mas alguém que manifestava piedade. Então ele mostrou para a gente que é possível a gente estar na academia e não perder o fim da teologia, que não é só conhecer Deus, mas é o conhecimento de Deus que nos leva à adoração, né, à devoção, ao culto ao Senhor. Então isso me impactou muito. Eu vi que era possível conciliar as duas coisas, né? E voltando aqui ao conselho do reverendo Humberto, né? Então, estude aí 2, 3 disciplinas. Você tem que sair do seminário sabendo bem essas disciplinas. Foi quando eu comecei a me dedicar ao hebraico e ao grego, né? Me apaixonei pela língua grega, né? Estudava porque eu gostava e gostava também por conta da vocação, né? Uma frase que me impactou muito também foi uma frase do reverendo Edgés Martins, né? Quando ele dizia que a maior motivação que a gente tem para estudar é a vocação, né? Então, assim, Deus me salvou em Cristo, que é um privilégio, né, grande, né? E depois me vocacionou para o ministério. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer um bom curso, né? Então isso me motivou, né, me instigou ainda mais a estudar a língua grega, né? Eu comecei a estudar o grego, fui fazer o mestrado no Andrew Jumper, mas também foi uma experiência fantástica, né? Jumper tem dado uma contribuição assim para a nossa formação teológica fantástica, né? E aí descobri, assim, nesse período eu era capelão aqui no SPN, eu chegava meia hora antes
ia fazer a devocional, né? E aí comecei a fazer a devocional na língua original. Comecei a ler João, né? Com meia hora traduzi um capítulo. No outro dia já tinha o vocabulário, já o capítulo 2, o capítulo 3, né? Na época eu pastoreava a Guerra do Prado, comecei a pregar João também, a expor João, né? E isso foi aprofundando a paixão pela língua grega. Quando descobri também que havia um mestrado em línguas clássicas, né? Um mestrado que dava formação em duas línguas, em duas literaturas, que era a literatura grega, a literatura latina, o grego clássico e o latim. Então, eu fui estudar, né, entre tentativas de passar no processo seletivo, né, e depois que eu entrei para fazer o mestrado e o doutorado foram 10 anos. 10 anos estudando essa literatura, as duas literaturas, sempre a partir da língua original. E o objetivo sempre foi aprender, aprofundar para servir ao Senhor no seminário. Entendeu? Então, o que eu aprendi, né, o que eu tenho de conteúdo, de metodologia, eu devo muito ao Jumper e à universidade. Tive o privilégio de ter dois professores assim muito dedicados, porque na minha cabeça só havia exegese no seminário. Quando eu cheguei na universidade, que eu vi os professores traduzindo textos clássicos, né, não aceitavam versão. Então, todo trabalho era a partir do original, né? A gente trabalhando literatura comparada, né? Como é que o Timeu de Platão foi traduzido por Cícero para o latim. A gente fazia a literatura comparada, vendo estrutura, o funcionamento da língua, e o objetivo sempre foi servir ao seminário, né? Então, a cada dia que passa, eu amo mais essa língua, tenho uma paixão assim pelo latim também, né? Quando diretor, nós conseguimos escolher uma das eletivas, que é o latim, né? Então, o seminário hoje tem também o latim, né? Para as primeiras turmas, e o grego tem sido assim uma língua, né? Como o Novo Testamento foi escrito em grego, e dizem os especialistas, né, que o entendimento do texto começa quando ele é lido na língua que ele foi escrito, né? Então, na medida do possível, eu estou sempre em contato com a língua, né, para poder entender lá, né, a intenção autoral e compartilhá-la em sala de aula ou no sermão, né? Aqui, reverendo, eu tenho uma querela aqui com o pessoal da homilética, né? Porque eu levo as panelas para o púlpito, sabe? Eu levo garfo, faca. Se é para elucidar o texto, eu não tenho nenhuma dificuldade de mencionar o que está lá no original. Entendeu? E aí eu tento contagiar os meus alunos, né, com a paixão que eu tenho pela língua. E algo que eu vi na universidade, nos meus colegas, nos meus professores, foram dois, e nos meus colegas de turma, é que eles estudavam, né, as línguas originais, o grego principalmente, né, o grego clássico, com o Timeu de Platão, e as grandes epopeias latinas, e como eles se dedicavam a aprender as línguas para lerem essas obras nos originais, né? Eu ficava pensando, por que não aqui no seminário, né? Por que a gente não tem essa dedicação, esse rigor, né? Pensando que nós temos uma vocação, né? Então, se Deus me chamou, eu tenho que estudar e dar o melhor para Ele nessa área específica para a qual Ele me chamou. Isso, ótimo. Pastor, o senhor teve então essa experiência, né, de lidar com uma formação em línguas originais e clássicas, em um ambiente confessional, mas também em um ambiente universitário. Às vezes desencontra, às vezes algumas coisas convergem, né? Como é que se dá essa experiência? Como é que se deu essa experiência? Olha, no primeiro dia de aula, né, eu fui como aluno especial. Quando eu não tinha feito o processo seletivo, a universidade permitia a entrada do aluno como especial. Eles faziam um requerimento, né, e sendo aceito pelo professor, o aluno era matriculado, fazia as atividades,
tinha o nome na caderneta, e quando ele passasse no processo seletivo, ele aproveitava o que ele tinha feito, né? Mas eu me recordo que, quando o professor me aceitou, eu já tinha me identificado como pastor, professor do seminário. Ele disse assim: Stefano, esqueça os seus dogmas. Eu digo, beleza, não vou tratar aqui de religião, eu vim para aprender a língua. Mas eu percebi que o ambiente mais dogmático que se tem é a universidade, entendeu? É um ambiente extremamente norteado por dogmas, por pressupostos e preconceitos. Então, o preconceito, né, conosco é muito grande, entendeu? Mas eu queria aprender a língua, né, um pouco da literatura, né? Então, Deus me deu a graça. Eu já tinha sido vacinado pelo Jumper. Eu acho que o Jumper foi muito importante, porque eu comecei a compreender para refutar o liberalismo teológico foi nas aulas que eu tive lá no Jumper. Porque a gente, por exemplo, o criticismo bíblico ele era apresentado, mas se tinha uma resposta, né? E eu sou muito grato ao reverendo Augustus, né? Que compartilhava as aulas, que fazia a crítica, né? Ao liberalismo teológico, ao método histórico crítico, né? Então, quando eu cheguei na universidade, já estava vacinado, já tinha uma graduação, já tinha um mestrado, né? E não fui influenciado. Eu sabia, tinha minhas convicções, né? E o que é interessante é que no estudo da literatura greco-latina nós temos pelo menos três elementos, né? O mito, religião e política. Alguns momentos, quando eu lia, por exemplo, Ovídio, as Metamorfoses, né? E Metamorfose. lá se tem a preservação de várias narrativas míticas, né, gregas. Medusa. Exatamente, graças ao vídeo, né, muitos mitos gregos foram preservados, né? Lendo, por exemplo, a Teogonia, né, de documento do autor aqui, de Exildo. Exildo, né? Pronto, Exildo nas Teogonias, ele narra lá as grandes narrativas míticas, né? Como surgiram as divindades, mas eu tinha um conflito interior. Eu sentia que eu estava dividindo aí a minha atenção, né, com uma literatura rica, muito rica, né? A, a Bíblia. Era como que eu me sentisse assim, eu estou traindo Deus, sabe, no coração. Isso fez com que eu não avançasse, entendeu? Eu bloqueei. Eu digo, não, isso, mais importante do que isso para mim são as escrituras, né? Terminei o curso, né? De vez em quando a gente dá alguma palestra na área, na universidade, mas a minha paixão são as escrituras. Eu comprei muitos livros, né? Mas eu fiquei dividido e a gente não pode servir a dois senhores, né? Eu não consegui equilibrar a paixão pela narrativa mítica, pelas narrativas, né? Principalmente as epopeias greco-latinas, greco-latina e as escrituras. Eu optei pelas escrituras, né? Sonhei em dar para ser professor de literatura clássica, mas isso mexeu com a minha fé. Eu digo, não, eu vou me dedicar às escrituras. Isso. Importante. Hoje nós temos, inclusive, visto um movimento na área da exegese, da tradução de textos, que hoje vem considerando mais esse elemento da crítica literária. E às vezes as pessoas ficam um tanto mais confusas, às vezes não sabem o que é diferir, o que é a crítica literária, a crítica retórica, a crítica da forma. O pastor poderia ajudar a gente a fazer uma distinção desses elementos? A gente tem no final do século XIX, lá na Alemanha, né, que é lá século XVIII, final do século XVIII, a gente tem lá o iluminismo alemão, início do século XVIII. Já no finalzinho nós temos o surgimento do método histórico crítico, né, que é o método utilizado no liberalismo teológico, né? Durante o período do iluminismo alemão, a Bíblia esteve sob ataque. Então ela foi reduzida a um livro comum,
ou estudada como um livro de religião, como um livro qualquer, né? E os pressupostos do método histórico crítico negam todos os nossos pressupostos. Então, para a gente, né, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é o registro da revelação de Deus. Ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, né? E o método histórico crítico nega tudo isso. Vai tratar a Bíblia como um livro de religião, um livro vulgar, um livro como outro qualquer, né? Mas a gente tem a aplicação das ferramentas que eram usadas na análise de obras comuns, agora são aplicadas à Bíblia. É nesse contexto que vão surgir, né? A gente tem, por exemplo, a crítica das fontes, né? Que vai tratar das fontes utilizadas pelos evangelistas para escreverem seus respectivos livros, né? E aí surgem muitas teorias, né? De fato, existe uma semelhança que a gente encontra o problema sinótico, né? Que se define por uma pergunta: por que existem tantas semelhanças e algumas diferenças nos três primeiros evangelhos, quanto à forma, né, como eles narram, né, a vida de Cristo e como eles estão estruturados. A partir disso surgem teorias, são só teorias, né? A teoria das duas fontes, né? A gente tem Marcos e Q, né? O Q é por conta do Kelly, né? Da letra da palavra alemã, que é fonte, né? E aí tem outra, e aí vem uma outra fonte, Marcos seria então o primeiro evangelho, e a gente tem a fonte Kelly, que é uma fonte imaginária, entendeu? É só uma fonte imaginária, né? Então, depois vem a teoria das quatro fontes, mas não passam de teorias, né? De teorias, tá bom? O teólogo inconformado com os resultados da crítica das fontes, o que é que ele faz? Ele recua as suas pesquisas a um período da oralidade, né? Que é um período que antecede as fontes escritas. É quando surge a crítica da forma, né? E a crítica da forma, o que é que ela se define como o criticismo que procura definir qual é o gênero literário da tradição oral. Não sei se é da sua época, reverendo, mas quando eu era pré-adolescente, a gente tinha aquela história da cuca, da Saci Não, isso Pererê, deve ser do tempo de Oséias, não do meu aí. né, da perna cabeluda, né? Agora que eu fiz 15 anos, Oséias. Ó, Então a gente ouvia muitas histórias, né? Eu acho que o grande problema da crítica da forma é quando ela vai definir o gênero, né, oral, ou a tradição oral de Jesus como mito, novela, conto, né? Narrativas. Acho que esse é um problema, entendeu? É um problema que a gente tem e que não faz jus aos gêneros literários que aparecem nas escrituras, né? Dizem, por exemplo, os especialistas, não sei como é que está isso hoje, mas entre o surgimento de um mito, né, e a sua cristalização, a gente tem aí a média de 2 às 3 gerações, levando em consideração que uma geração tem 40 anos. Colocar aí 80 anos, 120 anos, né? Na época em que eu era aluno aqui, no SBN, morreu um frei chamado Frei Damião. Não sei se é da época de vocês também, né? Tá certo? Ele é corcunda, né? Bom, daqui a algumas décadas ele vai ser canonizado, né? Mas tem um tempo, é um tempo, né? Vamos pensar na ressurreição de Cristo. O Senhor morreu, com 3 dias ressuscitou. E a proclamação da ressurreição do Senhor se dá no período de 3 dias, entre a morte e a ressurreição. Não deu tempo de cristalizar-se, né, a ideia de um mito, né? Não se encaixa, né, por conta do fato, né, que ocorreu, que aconteceu, né? A ressurreição, ela é um fato, né? É um fato histórico, né, testemunhado, proclamado pela igreja, tá bom? Mas mais recentemente a gente tem o surgimento do criticismo literário aplicado à Bíblia, né? A gente tem o criticismo retórico, que está muito próximo
do criticismo literário, né? Então a gente tem com George Kennedy o criticismo retórico e mais recentemente a gente tem chega aqui no Brasil, está muito recente. Estados Unidos e Europa isso já vem há muitos anos, né? Mas o criticismo literário norteado pelos nossos pressupostos, eu acho que ele é útil, né? Por exemplo, no criticismo literário, analisa-se o texto na sua forma final. Então, quando se vai analisar o texto, eu tenho uma unidade literária, com começo, meio e fim, né? E aí eu vou observar os elementos de uma narrativa, né? Quais são os elementos da narrativa? Então, a gente tem um narrador, não é chamado nem de autor, né? É o narrador, o tempo, o lugar, os personagens, o protagonista, o antagonista, né? E o clímax da narrativa é exatamente o conflito, né? E aí depois a gente tem a solução. Então isso é aplicado às escrituras, né? Com o objetivo de perceber estratégias retóricas, literárias, entendeu? Que o narrador utilizou para causar algum impacto ou persuadi-lo quanto a algum tema, entendeu? Eu não tenho dúvidas de que no texto bíblico nós encontramos essas estratégias, né? Eu tive a oportunidade de, no mestrado, na UFPB, trabalhar Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, né? Lá tem o hino de Cristo, né? Eu dei uma enfeitadazinha e coloquei um título em latim, Carmen Christi, né? O hino de Cristo, né? Mas a gente sabe que Paulo usou o hino para apresentar o exemplo, né, de Jesus e exortar a igreja à humildade, à unidade no contexto de conflitos. Agora, para Paulo convencer os filipenses, ele utilizou uma estratégia retórica literária. Ele utilizou uma figura de linguagem chamada quiasmo, né? Então, o quiasmo, que é um paralelismo invertido. A principal característica da poesia hebraica é o paralelismo, né? E um dos tipos de paralelismo é exatamente o quiasmo. Então, ele estrutura o hino a partir do estágio, né, do estado de Cristo, né, de exaltação. Ele começa com a natureza divina do Senhor, né, tendo em vós o mesmo sentimento que eu também, que depois eles existindo, né, a expressão lá grega riparron, que aparece no particípio presente, indica exatamente essa existência contínua, eterna, né? Então ele sempre existiu, não digo ele existiu, mas ele existia, existe, né, na condição de Deus. Ele não veio a ser, ele não deixou de ser, né, porque ele é, né? Eu sou da área da filosofia, sabe que o único tempo que existe é o presente, né? E o passado disso é o imperfeito. Então ele era no passado, ele é no presente. Ele não será, ele é, né? Então Paulo começa falando da natureza divina do Senhor, né? E aí ele utiliza, dentro do quiasmo, uma figura de linguagem, nós chamamos de gradação, né? Para descrever o estágio da humilhação do Senhor. Então ele vai descendo os degraus, né? Existindo em forma de Deus, não usurpou como ser igual a Deus. E aqui tem uma provocação, reverendo, porque no texto grego diz assim: pois ele não considerou o ser igual a Deus uma usurpação. Quer dizer, ele nunca teve crise com isso, né? A gente coloca aí, na tradução, a ideia de que ele não se apegou ou não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas nada, o texto está dizendo, olha, não usurpação considerou ser igual a Deus. E a gente tem um duplo acusativo. Quem considera alguma coisa, né? E não considerou o quê? Ser igual a Deus. Então ele nunca teve crise nessa relação com o Pai,
Ele é Deus, como Deus, né? E isso não era usurpação para ele, né? Mas no hino, Paulo, para apresentar o exemplo do Senhor, né, começa descrevendo a sua divindade, né? E aí ele começa a descer os degraus, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, né? E aqui eu não vou entrar nessa área, porque é a sua área, na teologia sistemática, né? Mas no texto grego está lá, não, mas ele esvaziou-se. E aí Paulo vai utilizar vários particípios auristos nessa primeira parte do hino para descrever a gradação, né? Esvaziou-se a si mesmo. A pergunta é, como ele se esvaziou? Né? Até lá o participo auristo, tendo assumido a forma de servo. Entendeu? E aí vai, ele utiliza o verbo principal e o participo auristo para explicar como se deu a ação principal, né? Bom, a gente termina a primeira parte do hino, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? Na segunda parte, para cada. E aí o sujeito é Cristo, na primeira parte do hino. Na segunda parte, o sujeito é Deus que vai exaltar o Filho. Então, para cada ato de humilhação, Deus tem um ato de exaltação. E a gente faz então a correspondência quiasmática, né, para mostrar, né, como o Pai exaltou o Filho. E na estruturação do texto pelo quiasmo, o texto termina como ele começa, né? Então, ele começa com ele subsistindo em forma de Deus e termina com ele sendo adorado como Deus. Então, Paulo utiliza essa estrutura quiasmática, né, retórica, literária, para causar alguma impressão, né, ou convencer os filipenses quanto à necessidade da humildade, de imitá-lo, né? E de imitá-lo. Então a gente tem vários exemplos, né? Inclusive eu tenho um artigozinho, eu sempre digo que o artigo é chato de ler, porque ele é muito técnico, né? Tem muitos exemplos, eu carreguei muitos exemplos do quiasmo, né? Uma introdução ao quiasmo no texto bíblico, em que eu mostro como ele aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Tá bom? Então a gente tem essas estratégias, sejam retóricas ou literárias, para causar algum impacto no leitor original e também nós. E aí, reverendo, trabalhei isso no mestrado, no doutorado, eu trabalhei a epístola de Filemon, permitiram que eu trabalhasse, né? E aí eu parti para um campo mais filosófico, que trabalha a questão do discurso retórico, né? Como Paulo estruturou retoricamente um discurso deliberativo, aristotélico, para convencer Filemon a receber Onésimo. Então, a minha tese foi, olha, Paulo não estudou Aristóteles, mas ele seguiu uma convenção literária, uma convenção retórica da sua época, né? E a gente dá vários exemplos do discurso retórico, né? Como ele está dividido e como ele aparece no texto. Então, na epístola nós temos um discurso deliberativo, que é retórico, que é aquele discurso que aconselha quanto a atos futuros ou tenta dissuadir aí quanto a alguma decisão já tomada, né? E aí aparece lá na epístola, né, aquelas provas, né, o ethos, o patos, o logos, né? Então, tudo isso está lá no texto, né? O fato de Paulo começar se apresentando como Paulo, o prisioneiro, né? Então, ele já usa um argumento retórico para causar alguma impressão em Filemon, né? Seja do patos ou do ethos. E aí a gente vai demonstrando como isso aparece no texto em termos de estrutura. Está aqui o discurso retórico, está aqui como Paulo o estruturou. Entendeu? Um ponto importante no criticismo literário aplicado à Bíblia é a questão dos pressupostos. Então, a análise narrativa, ela já parte do pressuposto que narrativa é ficção. Para mim é história. Pode ser ficção, pode ser história. No que diz respeito à Bíblia, para mim é história, com H mesmo, sabe? E esse pressuposto eu não abro mão, entendeu? A Bíblia é o registro da revelação de Deus, é o registro
né, de fatos teológicos, mas é um registro de fatos históricos. Aqui eu lembro aquela expressão de Paulo, né, a Timóteo, Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Então ele veio, ele existiu, é o Deus encarnado, né? E os seus apóstolos, que foram testemunhos oculares, registraram fatos históricos ocorridos. Anotou, Zé, no Obsidian? Anotou direitinho aí? Ah, reverendo, foi muito importante a gente trazer esse assunto e deixar o senhor falar com muita liberdade com respeito a esse assunto, usando o tempo que o senhor achasse necessário para falar, porque muitas vezes se coloca um contraponto entre o que é o púlpito e o que é o preparo acadêmico, o preparo exegético, o preparo teológico que a gente tem no seminário. Às vezes se passa aquela ideia assim, né, de que pastor tem que ter cheiro de ovelha, claro, evidente, né? Ele tem que amar o rebanho, tem que estar no meio do povo, tem que ter relacionamento, estar próximo das pessoas. Mas aquilo que o pastor é como pastor é o que ele é como teólogo também. Então, a formação teológica dele não pode ser desvinculada, né, em nenhum momento. E aí, à medida que o pastor vai colocando toda essa demanda, né, cada coisa no seu devido lugar, a crítica da forma, a história da religião comparada, a crítica literária, enfim, a crítica retórica do texto, à medida que o pastor vai colocando tudo isso, né, no seu devido lugar e com os seus devidos pressupostos, o ganho que a gente tem homileticamente falando é muito grande, assim, a gente de olhar o texto, entender, olha, os objetivos de Paulo com essa retórica é essa aqui, né, no trato de Filemon, ao buscar reconciliação com Onésimo, aos filipenses ensejar a humildade, né? Então a gente fez questão de deixar assim, a história correr livremente, o senhor falar livremente, com simplicidade, porque muitas vezes a gente pega no livro e a gente olha assim e diz, peraí, como é que eu vou entender isso aqui, né? E aí, como é importante a gente ter uma tutoria, não, uma mentoria, como a gente é importante ter bons mestres que conduzam a gente para arrumar essa fiação, né? Saber onde é que eu vou plugar cada um desses fios, né? Exegéticos. Muito bom, pastor, muito bom. Deus abençoe ricamente sua vida, viu? Nessa atividade do ensino. Mas, pastor, há um assunto importante que eu queria lidar aqui com o irmão, que são as pós-graduações que o SPN oferece. O pastor é o coordenador dessa área de pós-graduações. O pastor podia falar para a gente sobre... Sim, assim, o seminário tem, né, não sei se o senhor se recorda, né, mas no nosso treinamento pedagógico, no que o SPN faz nos inícios do semestre, né, a gente tem uma atualização pedagógica, né? Eu tive o privilégio de, em janeiro, estar com vocês, né, e eu falei sobre o tripé do ensino universitário, né? Então, nós temos um tripé, nós temos ensino, extensão e pesquisa. O seminário, ele realiza muito bem o primeiro tripé, que é o ensino. Em sala de aula, nós exercemos essa atividade docente, né? A pesquisa é a cristalização do que a gente produz, do que a gente ensina. Então, o senhor vai escrevendo, né? Escreve um artigo, um livro, publica, né? E a extensão é como a instituição ela contribui, né, com a comunidade, né? Então, no caso do SPN, é como o SPN contribui com as igrejas, né, presbiterianas, irmãos de outras denominações. Então, o SPN tem trabalhado o tripé da extensão com o oferecimento de pós-graduações a nível lato sensu, né? Então, a gente tem a formação continuada dos nossos ex-alunos, né, pastores, irmãos
que não fizeram uma graduação, não fizeram teologia, mas têm uma graduação em qualquer área. Então, se ele quiser estudar no SPN, a nível de pós-graduação, tendo uma graduação, seja no seminário ou fora do seminário, ele pode também fazer uma pós-graduação conosco, tá bom? Vou começar por aquela que é da minha área, tá certo? Então, nós temos uma pós-graduação em teologia exegética, né? E aí, reverendo, quando o senhor falava sobre a questão da conciliação, né, do púlpito, né, com uma perspectiva exegética, teológica, eu sempre digo o seguinte, né, que o trabalho exegético começa com oração. Então, a oração pela busca da iluminação do Espírito Santo, né, que consiste na capacitação para a compreensão do texto. Então, a nossa hermenêutica, a nossa exegese, tem como objetivo a extração da intenção autoral. Então, nós nunca levamos para o texto um significado que nunca foi pretendido pelo autor. Então, toda a nossa labuta é no sentido de expor a intenção autoral e as doutrinas que estão lá no texto e aplicá-las às nossas vidas e à vida da igreja, né? Só que a iluminação do Espírito é processada com oração e também com estudo, com pesquisa, com labuta, né? Isso me lembra muito aquela expressão lá de Lutero, né? A de Calvino, né? Orare et elaborare, né? Então, é orar e trabalhar. Entendeu? Então, a pós-graduação em teologia exegética, ela tem como objetivo habilitar o aluno a interpretar o texto, a partir da intenção autoral. Né? Pensando nessa conciliação, sermão, estudo, eu gosto muito do percurso que o reverendo Paulo Anglada, em memória, estabeleceu. Né? Então, a gente tem um percurso a ser feito, esse percurso começa com a hermenêutica, passa pela exegese, é organizado pela teologia bíblica, que dá o suporte para a sistematização, sistemática, e o final disso, o produto disso, é o sermão ou a pregação. Então, o que é o sermão? É o produto final do percurso, que começa com a hermenêutica, passa pela exegese, é contextualizado pela teologia bíblica, sistematizado pela sistemática, e a gente tem, então, o produto, né, final, que é o sermão. Então, não dá para ter um sermão sem fazer esse percurso. E quando não se faz percurso, a gente percebe. Inclusive, o membro da igreja percebe. Ele sabe quando o pastor estudou, se preparou, né, se organizou para fazer a exposição. Então, essa pós, ela tem 9 módulos e nós administramos numa perspectiva canônica, começando com os gêneros narrativos do Antigo Testamento. A gente tem a exegese do Pentateuco, a exegese dos livros históricos. A gente passa também pela literatura poética e de sabedoria, como a exegese dos Salmos, e a gente fecha o Antigo Testamento com a exegese dos profetas. Então, o professor ele tem a liberdade de escolher um profeta maior ou menor e compartilhar com a turma, né? No Novo Testamento é a mesma coisa. A gente começa com a exegese dos Evangelhos, a exegese de Atos e a exegese das epístolas. Ao final, o aluno ele escreve um TCC, que é um artigo. Ele conclui, então, a sua pós-graduação, né? Nós temos uma pós-graduação em teologia sistemática também, né? Ela já talvez é uma das primeiras pós que nós temos oferecido, com 9 disciplinas, tá bom? Ao final, um artigo, que é o TCC. Temos pós-graduação em pregação expositiva, né? A pregação expositiva tem sido a pregação foi aderida pela IPB. A gente tem ensinado os alunos a pregarem expositivamente. Também é oferecida na perspectiva canônica, né? A nossa pós. Temos uma pós em educação cristã escolar. Essa pós foi toda organizada pensando nos professores cristãos que estão em sala de aula, em escola particular ou pública. Então, o objetivo é dar uma fundamentação, né, bíblico-teológica
a partir de uma cosmovisão reformada para os irmãos que farão essa pós, né? Temos uma pós em missiologia também, né? Ela tem também 9 módulos. O objetivo é dar uma formação continuada nesta área específica, né? E a última pós que nós temos oferecido é a pós em História do Protestantismo brasileiro, né? Essa pós foi toda organizada pelo nosso diretor, né? E ela tem como objetivo demonstrar, estudar como o Evangelho chegou aqui no Brasil e como o protestantismo brasileiro está ramificado, né, aqui no nosso E país. tem uma novíssima pós aí também, que é a nossa caçula, né? Exatamente. Nós temos uma pós em manual presbiteriano, né? Essa a caçula de fato, né? Estamos concluindo a semana que vem a primeira turma, Primeira turma. né? Já tive contato com um ex-aluno ontem, reverendo Micael, já pedindo também informações sobre essa pós, né? Começamos com a ajuda de Oséias, né, a divulgação das pós. Então a gente está divulgando, tá, um dia sim, um dia não, todas as pós. E se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com o nosso seminário, será um prazer tê-los aqui conosco, né? Como é que ela funciona? São 9 módulos, um módulo por mês, durante 3 dias em uma semana, né? Na modalidade totalmente online, com ensino sincrônico, né? Ou Isso. síncrono, né? Então, aluno e professor conectados na hora da aula, a aula fica gravada para o aluno que naquele dia não pôde assistir, ele terá a oportunidade, então, de assisti-la, né? Então, é uma vez por mês, geralmente segunda, terça e quarta, né, com 2 horas de aula e uma atividade para o dia seguinte, né? Ao final dos 9 módulos, ele vai ser orientado a fazer um TCC, que é um artigo, né? Um artigo, tá bom? Valores, cada pós custa hoje 12 parcelas de R$ 190, tá certo? É feito um contrato e o aluno então se compromete em pagar durante o curso essas mensalidades, né? 10 parcelas de 190, não 12. E a gente tem tido uma experiência sempre de renovação de turmas, né? A gente sempre nota isso ali, talvez uma ou outra, às vezes não consegue formar a turma, mas uma quantidade sempre está ali funcionando e é mais um incentivo aí para você, não só para aqueles que desejam ingressar no Ministério Pastoral, mas aqueles que buscam uma qualificação, aqueles que buscam de alguma maneira ter um novo impulso, né, nos estudos. Então aproveita essa chance. Ontem estivemos com uma boa turma encerrando a parte de sistemática, analisando teologia contemporânea. E conversamos um monte ali. Foram 3 dias produtivos, né? E, reverendo, olha, se você fizer teoria sistemática, você terá o privilégio de estudar com o reverendo Macena, viu? O reverendo Macena está muito atualizado aí com as questões teológicas, né, da nossa época, e vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Isso, uma bênção. O nosso diretor aqui, o reverendo Zé, sempre diz, o SPN é uma equipe, né? Aqui. É uma equipe. E assim, o Senhor tem usado poderosamente cada um dos irmãos aqui. E como é bom, né? Como é bom fazer parte dessa família e honrar o Senhor, glorificar o Senhor nessa obra. Pastor Stefano, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? O prazer foi meu. Grande alegria mesmo. A gente não teve tanto tempo de convivência, porque quando eu vim chegando aqui, o senhor já estava se deslocando ali para São Paulo, mas desde o primeiro momento a gente teve essa oportunidade de já ter essa sincronia, né, ali, essa harmonia, e eu sou muito grato a Deus pela vida do irmão e pelo incentivo constante também que o irmão nos dá aqui no SPN, junto com os outros colegas. E nós rogamos ao Senhor que continue usando poderosamente o irmão aqui em São Paulo, na universidade,
né, no JMC, onde o irmão também leciona, que Deus possa poderosamente usar o irmão nas nossas casas, nas nossas casas teológicas. Pastor, suas palavras. Gratidão, reverendo Macena, é um privilégio. Eu estou meio tímido de estar na mídia, nas redes sociais, apareço pouco, né? Tenho poucas aparições, mas um privilégio fazer parte do corpo docente do SPN, né? Quando eu fui para São Paulo, como é que vai ficar essa relação, né? Graças a Deus, a Jurete e o nosso diretor permitiram que eu continuasse, né? Então, no que depender de mim, eu procuro dar o melhor para os nossos alunos, né? Muito grato a Deus por esse privilégio. Ao chegar em São Paulo, tive o privilégio também de começar a dar aula no JMC, que é um seminário irmão nosso, né? Tenho aprendido muito lá com eles e sempre em contato com o Zé Roberto a gente compartilha as experiências boas, né? Que podem contribuir para o nosso crescimento. Então, servir ao Senhor é um privilégio. Ser salvo já é uma bênção, né? E ter o privilégio de servi-lo é outra bênção, né? Então, hoje, boa parte do meu tempo hoje está dedicado ao ensino teológico, né? Aqui no SPN, com aula na graduação, pós-graduação, lá no Mackenzie, no curso de teologia, no período da noite, né? E agora também no JMC, né? Inclusive, o reverendo Roberto Prazer disse: olha, não faça propaganda, porque agora você é dos dois. Né? Então, assim, é uma honra fazer parte do SPN, fazer parte do JMC, a quem eu agradeço ao reverendo Ronaldo, que é o diretor, o reverendo Emerson, que receberam muito bem lá. E agradeço ao reverendo Zé Roberto, que tive o privilégio de ser tutor dele, quando era pastor aqui no Prado. Nós começamos, ele começou aqui na minha gestão, né, quando eu fazia parte do SPN. Houve uma necessidade de um professor de história e o primeiro nome que eu lembrei foi o dele, né? E nessa transição da saída, Zé Roberto ficou, e a forma como ele me trata, né, com todas as honrarias e considerações de um amigo, eu sou muito grato também ao reverendo Zé Roberto e a toda a equipe do SPN, né? O SPN hoje é uma família. Então, fazer parte dessa família é um privilégio, sabe? É uma bênção. É um privilégio. É uma bênção, é uma bênção. Pastor, nós sempre pedimos, aquele a quem nós conversamos, nosso podcast, ore, né, pelo nosso seminário. Pedir para o irmão nos conduzir, né, numa oração. Sim. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Muito obrigado pela salvação em Cristo. Muito obrigado por esse privilégio desse bate-papo, Senhor Deus. Obrigado por pertencermos ao Seminário Presbiteriano do Norte, SPN, toda a sua equipe. Pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso seminário, a gestão do reverendo Zé Roberto e toda a sua equipe, abençoando esse período de inscrição para o vestibular, com vistas ao ingresso no ano que vem, ano 2026, que o Senhor abençoe os vocacionados, aqui em todos os seminários da IPB, e que o Senhor abençoe o reverendo Macena também, que chegou, abraçou, vestiu a camisa do SPN, e o Senhor continue abençoando o seu filho, a sua esposa, o seu ministério. Também te agradecemos pelo Oséias e sua esposa, que tem contribuído com a organização do podcast, na infraestrutura. Que o Senhor os abençoe e abençoe também os seus estudos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, chegamos ao final desse episódio. Se você entende que é útil, acompanhou até o fim, então não deixa de clicar no sininho de notificações, de se inscrever, de deixar o seu like para posicionar melhor o podcast do SPN, o SPN Cast.
Nosso lema e também o nosso objetivo é a fidelidade nas escrituras, a excelência do ensino e o compromisso com a missão. Deus muito te abençoe e até o nosso próximo episódio.